trabalhar agora com o que devemos evitar nas considerações finais. Então, se nós estamos trabalhando com o último capítulo do nosso trabalho científico, seja ele uma monografia, seja um artigo científico. Então, eu precisei, primeiro, retomar a minha pergunta, qual era o objetivo principal desse trabalho. Então, eu iniciei assim esse texto. Então, que esse estudo tinha como objetivo principal analisar ou perceber essa relação e etc. Então, eu iniciei esse texto dessa forma. Retomei de uma forma muito breve os objetivos específicos, né? Então, fui trazendo cada tópico que eu tinha, cada capítulo, cada subseção de uma forma muito breve, eu fui relembrando para que o leitor acompanhasse o meu raciocínio para chegar nessa construção de resposta. Então, quando eu estava na fundamentação teórica, eu fui trabalhando os assuntos, fui fechando as ideias para trazer novos assuntos, para introduzir novos conceitos, mas de forma alguma a gente se posicionou com uma forma final, dizer, olha, aqui então fechamos esse assunto. Então, a gente dava o entendimento daquele tópico, dava o entendimento daquela subseção, mas a gente não concluía nada ali. A gente só finalizava as ideias para puxar as próximas, puxar os próximos capítulos e as próximas subdivisões. Então, aqui no capítulo das considerações finais, é importante que a gente vá retomando essa caminhada que nós fizemos, esse avanço na teoria que nós fizemos, para que o leitor possa nos acompanhar, possa acompanhar esse nosso raciocínio lógico. Então, a gente não pode simplesmente apresentar a pergunta como fruto da pesquisa se ele não acompanhou esse nosso raciocínio. Então, nesse primeiro parágrafo, você retomou a sua pergunta, retomou o seu objetivo geral, então lembrou qual era o foco do seu estudo, e nos parágrafos seguintes você foi retomando os seus objetivos específicos, aquilo que você vai trabalhando, aquelas reflexões que você fez, as críticas que você fez lá nas fundamentações teóricas, lá nos capítulos de fundamentação teórica, você retomou aqui de uma forma muito breve. Você deve sempre demonstrar a contribuição que teve da análise realizada para a solução do problema. Fazer esse link, fazer essa relação. E vai fazendo sempre um fechamento de impacto para mostrar que realmente ali você concluiu. Então, essa ficou a diferença entre a tua fundamentação teórica e o teu capítulo de considerações finais. Então, lá você foi concluindo os assuntos, foi esgotando aquele material, mas não concluiu. Aqui você retomou essas informações e vai realmente fechar o seu trabalho, vai finalizar o seu estudo. Não concluir, nós já trabalhamos com essa diferenciação. Em hipótese alguma, você vai trabalhar com a expressão conclui-se então que? Não, nós estamos chamando que esse tópico não é conclusão, ele é uma considerações finais. Então, evite esse verbo, a conclui-se que. Então, evite porque esse tópico não pode ser chamado de conclusão. Então, você trabalhou com todas essas ideias, retomou essas ideias com o leitor, fez esse avanço gradativamente com o leitor, quer dizer, cada tópico você deve desenvolver, retomou a tua pesquisa de campo, como você fez essas análises. Você pode apresentar aqui, de uma forma breve, os principais autores, os principais conceitos que você teve que buscar na literatura desses autores. Não vai utilizar citação, então as citações que você precisa fazer, as transcrições que você fez lá no teu item de fundamentação teórica, não agora nas considerações finais. Um outro cuidado que devemos ter é com o uso de topicalizações. Nesse texto é importante que a gente trabalhe com a coesão, com a integração das ideias. Então, evite começar a fazer uma listagem de conceitos, de conclusões, mini conclusões que você chegou no decorrer do seu estudo, tá? Então, sempre busque a coesão, eu relacionar um parágrafo com outro, um conhecimento com outro, para a gente poder compreender a construção da sua resposta. De forma alguma, você vai apresentar agora um conceito novo ou um autor que antes não foi mencionado, não foi trazido para contribuir no seu estudo. Então, tudo aquilo que a gente precisava buscar, toda a pesquisa que eu precisava fazer em relação a autores, a informações, a dados, eu fiz no decorrer da minha fundamentação teórica. Agora, eu não posso trazer uma nova informação, que o leitor não acompanhou, ele não sabe de onde surgiu, ele não era um tópico do meu trabalho, então não tem por que ele surgir aqui, nem trazer um autor novo. Quer dizer, não justifica eu, em momento algum, ter aproveitado essa contribuição desse autor na fundamentação teórica, só utilizá-lo no item das considerações finais. Então, tudo aquilo que eu achar importante, eu tenho que, de alguma forma, acrescentar, inserir no item da fundamentação teórica. Daí sim eu posso repetir, retomá-lo no item das considerações finais. Nenhuma informação nova, seja um conceito ou seja a utilização de um outro autor que até então não foi utilizado, pode ser inserido, então, no item das considerações finais. Um outro cuidado que a gente deve ter é que a gente só pode concluir sobre aquilo que a gente discutiu.
e o contrário também é verdade. Tudo que eu aprendi na conclusão deve ser apresentado anteriormente. Então, eu não posso chegar a uma conclusão do nada agora. Eu fazer uma afirmação que eu não tenha fundamentação teórica para explicá-la. E tudo aquilo que no decorrer do meu trabalho foi apresentado, de alguma forma aqui deve ser relembrado, deve ser apresentado de uma forma muito sucinta. É importante que a gente demonstre nesse texto, você enquanto autor dessa pesquisa, você demonstra essa capacidade de relacionar as teorias e os conceitos com o resultado alcançado. Então, é o que a gente diz que a gente deve evitar essa colcha de retalhos. Não adianta ter consultado muitos autores, ter feito muita pesquisa, ter apresentado essas citações, ter fundamentado as minhas ideias, se no final eu não souber organizá-las, integrá-las. Então, eu tenho que mostrar essa capacidade de como relacionar todos esses autores que eu consultei, como é que esse autor contribuiu, esse autor tinha uma visão diferente daquele, como é que os dois puderam me ajudar a fundamentar o meu estudo, autores mais antigos com autores mais atuais, como é que eles enriqueceram o meu trabalho. Então, eu tenho que mostrar essa minha capacidade, essa minha habilidade de relacionar esses conhecimentos, de integrar essas informações. Então, quanto mais integrado tiver essas informações, melhor o meu texto de considerações finais estará sendo redigido. Finalize, então, esse texto com a sua pergunta, apresente de uma forma muito explícita a sua pergunta, a sua resposta, e daí finalize com uma certa umidade, sugerindo que outras pesquisas devem ser feitas, realizadas, porque você não tinha pretensão de esgotar, de finalizar esse assunto, porque ainda está um assunto muito atual, muito polêmico e que deve ter continuidade de pesquisa.